Aê. E aí, Fábio? Quanto tempo a gente não se vê, né, bicho? Nossa, saudade de ti. Das crianças que nem são crianças, né? Eu errei a idade bonita. Muito bem, Fábio, bem-vindo. Você é um cara também que trabalha o riso por um outro viés, né? Gosta de trabalhar o riso. Aí tá aí tomando um vinho, já tá com o Dionísio, né? Junto. Então vamos deixar rolar. Para começar assim, né? Quais são as suas referências de paternidade? Legal. Ó, tem água também, não é só vinho, né? Tem água também. Uma amiga minha, psicóloga, antigona, assim, a Leda, ela toma o vinho, aí depois que termina a taça, ela, olha, não desperdiça, bota água. E tu bebe uma água saborizada, olha que bonito. Um suquinho. Um suquinho. Ah, minha referência é meu pai, cara. Bem claro pra mim, assim, sabe? Uhum. Minha referência paterna é meu pai. Uhum. Talvez daí o quão importante é o papel do pai, né? A gente sendo pai agora, né? Fala, ih, caramba! Mas acho que não tentar ser um pai perfeito, acho que é uma viagem. Aí que mas de cumprir a função paterna, sabe? Que eu acho que a mãe, né, pode fazer também, mas o pai que cumpre legal a função da paterna, assim, no sentido, ó, veja, a função paterna, a mulher também, a mãe também. Filho que não tem pai, né, tem a função paterna, que é você pode ir para o mundo, né, você pode ir para as coisas, você sabe se virar, você sabe se proteger. Acredita que a criança vai, né? Eu tive um pai bom nesse sentido, assim, sabe? Uhum. Que me dá e tal. Difícil foi desfazer, né? Porque eu, pai, não sou meu pai. Sim. Eu vi isso fazer, mas a referência é ele. Uhum. Sim. Essa função paterna... Peraí, e um professor de educação física. Também, que me falou umas coisas assim. Outras pessoas, né? Mas meu pai. E assim, eu tô vendo que você tá todo bonitão, camiseta toda colorida. Eu pus a minha camisa mais de palhaço que eu tenho. Eu vi, tá com a camisa toda miscelânea. Então... palhaço. A composição. Eu tô vendo, tem azul, tem roxo, tem o verdinho lá atrás. Viu? Pra você, assim, qual foi o maior desafio, né? Você tem 3 filhotes, né? 2 filhotonas e um filhotão. E qual foi o maior desafio nessa mais de uma década, né? Com cada um? Me adaptar a quem eles são. Eu me adaptar a quem eles são. Uhum. Acho que foi uma... Quando eu olhei o Rudá, né, quando meu filho nasceu, eu olhava para ele, eu tinha uma impressão de que ele já era melhor do que eu. Ele não sabia comer, não sabia nem dormir. Mas eu olhei para ele assim, não, sabe, eu relacionei isso com uma questão geracional, assim, como depois, né, de uma geração sempre vir e superar a outra. E tu teve alguma impressão desse parecida? Como é que foi isso? Não. Não tive. Não tive, não acho isso. Ele é melhor que eu. Mas é como você vê uma coisa que ainda não está aculturada, né? E perceber que tem uma mágica ali, tem uma coisa, sabe? E assim, aí é melhor que eu, porque tá mais próximo da natureza, tá mais... Mas acho que é lembrar que tu já foi esse bichinho.
entendeu? E aí a cultura, depois ele vai mudar, né? O interessante é que hoje mesmo eu conversei com a minha filha, ela estava falando do brilho nos olhos, né? Que o cachorro tem, que a gente não tem. Eu falo, um bebê tem, uma criança pequena tem, né? Essa coisa da aculturação. Mas não que ele seja melhor. Não acho, cara. Não acho. Eu acho que assim, a gente já vai colocar uma coisa dele precisar ser, entendeu? Sim. Eu acho que assim, a gente isso que você falou, tipo assim, é o que foi mais difícil para mim. A gente tem um ideal de filho, entendeu? A gente tem uma... E os nossos filhos não são os nossos filhos. Ó. É assim que o mais legal para mim foi isso aí, cara. Pô, meu filho saiu de um jeito totalmente diferente que eu imaginava um filho, né? Mais moleque, jogador de futebol. Nada, ele é mais... curte mais tecnologia, mais robótica, tal. Né? Cara, aí eu falei assim, uma hora eu falei assim, ou eu curto o filho que eu tenho, ou eu vou ficar tentando fazer ele ser esse filho que eu quero. Entendeu? Foi o mais difícil. Aí depois que eu comecei a curtir ele e perceber, esse é o meu filho. Assim, quem ele é maior do que a minha possibilidade de escolha. Eu não tenho potência sobre isso, né? Então, muitos fatores. A personalidade dele, que ele já nasce com personalidade própria, uma outra criança dos mesmos pais é outra. E a mãe. Tem influência. Mãe, a família da mãe, toda. A mãe a gente não escolhe. Então, assim, sabe, essa coisa de... São fatores que não estão na nossa mão, né? Foi isso que mais difícil foi pra mim, entendeu? Porque quando meus filhos começaram a aparecer com jeitos da mãe, que eu falava, não, eu não queria. Ai, cara, mas aí, pô, a mãe, claro que vai aparecer, uma influência muito grande, e é primeiro que a nossa, entendeu? Ó, pai, ó, a gente tem que se ligar. Eles começam 9 meses antes. Tipo assim, é como já começando, entendeu? 9 meses antes, tem uma amamentação. A gente vai chegando depois, a gente é uma voz, né? Uma voz pode ser na barriga, né? Vai chegando, já vai trocando, claro. Mas o cheirinho do leite, a coisa que a mãe tem. Então, assim, eu digo assim que o meu maior, acho que o maior aprendizado como pai foi assim, foi um ponto em que eu falei assim, eu brigava com isso que a mãe dava e tinha, né? E no começo, principalmente, é tipo uma dupla e você é assistente, assim, né? Você fica meio de... É um triângulo, tu é assistente nos dois sentidos, né? Tu fica lá assistindo e fica ajudando, né? Ser assistente. A mulher quer que você fica vendo ela, né? Cuidar da criança. É um papel legal, assim, né? E a gente, né? Quando ela tá amamentando, quando elas estão nessa relação... Vamos dizer, os primeiros 9 meses fora, né? 9 meses dentro, 9 meses fora, aí depois dá uma... né? E aí a gente tem mais oportunidade, né? Cara, sempre botar pra dormir, né, cara? É uma coisa muito boa, né? Mas perceber que assim, então, eu percebi que assim, veja, elas têm uma coisa, por que elas têm sucesso? Porque, principalmente com o bebê, por que elas fazem sucesso? Por que eles querem elas? Né? Eu decidi que assim, eu preciso aprender com a mãe. Foi aí que eu fiz assim, ó. Eu pensei, eu tenho que aceitar meu filho como ele é, minha filha como é que eles são, nas coisas que eu... E tenho que perceber que se as mães são atratoras, se elas... Então o que elas fazem? Parar de concorrer, entendeu? Aprender com elas. Tentar. Se eu quero que meus filhos sejam mais próximos de mim. Então, sei lá, por exemplo, dificuldades que eu tive com o desabrochar da mulher, das minhas filhas, tal, assim, né? A mulher anda melhor em aceitar isso, em entender a mulher. Né? E aí é minha referência. Assim como muitas vezes eu acho que eu sou referência para as mães também. Mas eu acho que está aberto para isso, né? E hoje em dia, eu sinto que numa idade maior, assim, da maior, por exemplo, já eu tô sendo bem mais o meu jeito e eu e ela estamos mais ligados, entendeu? Eu sendo eu. Bem sendo eu. Mas eu acho que a gente precisa ceder um pouco para procurar aumentar o grau de amizade com os nossos filhos, né? Não ser amigo, não confundir. A gente não é amigo. Amigo é outra categoria, não adianta. Quer dizer, tem amizade. Mas amigo é outra categoria, porque amigo pode terminar. Pai-filha, não pode terminar, nunca vai terminar. Então tem essa garantida, que é outra relação. Né? Mas é legal ter amizade, ter mais amizade, poder aí eles vão falar com a gente. Mas é difícil, cara. Até porque não fica
tendo amizade, não fica aquele lugar também do pai inalcançável, né? Tipo, que é uma figura tipo, dos nossos avós, assim, né? Eu acho que era mais comum há umas 2 gerações atrás, né? Uma figura, o pai, né? Mas ao mesmo tempo, né, pelo que você está falando também, é importante também ter o lugar do adulto e da criança, do adulto responsável e da criança, né? É um jogo, né? É um jogo, vai tendo que achar isso, né? É fundamental manter o adulto responsável. Para a criança dar limite, né? Dar tudo para a criança, para ela poder ficar no imaginário, ficar nesse lugar mesmo do palhaço. Por isso que eu acho que assim, o palhaço ou qualquer arte vai conversar muito, muito legal com essas crianças, entendeu? Elas estão nesse lugar. E a gente está mais sintonizado na sustentação, na casa para morar, na comida, na parada toda. E a gente tem uma coisa de ir mostrando esse mundo como é. A criança está no processo de se apropriar de responsabilidade e perder essa fantasia, mas isso acho que assim, a partir só depois do primeiro setênio, sabe? Os primeiros 7 anos são da imaginação. Então a gente dá essa sustentação para ela e principalmente a gente sustenta as frustrações. Esse é um papel, acho que assim, do pai, um papel paterno, a mãe também. Mas assim, é meio clássico, tem essa coisa, sem estereotipar, sem bater carimbo, mas a mãe ser mais grudada, dar mais mole, o pai ser mais duro, uma coisa do mundo, não, mas precisa para não, né? Agora, eu já vi muitos pães, né, e muitas mães, né? São funções, né? São funções. Então, da função paterna de frustrar os filhos. Sabe? Eu acho que isso daí é uma coisa... Tem que dormir. Não, mas não quero, mas tem que dormir. O que tem que fazer, tem que comer. Não, eles querem comer só branco. Não, tem que comer de tudo. A criança não vai querer. E assim, não. Você suporta essa frustração. Você não gosta? Né? Ele fala, não gosto. Tá? Você não vai fazer tudo o que você gosta na sua vida. A vida não é isso. Não precisa bater, não precisa nada disso. Mas precisa ter uma atitude firme e dizer, você vai comer. O que a criança vai entender? Se meu pai está dizendo que você vai comer, e ele é essa figura, né? Veja, aí eu acredito que eu posso comer. Porque meu pai sabe, meu pai quer o melhor para mim, ele entende do mundo. Se ele falou que... É só ele, mas ele não precisa dizer. É só ele falar, você vai comer. Precisa comer. E você consegue fazer o que você precisa fazer. Coma e deu. Claro, não assim, obrigar a criança a comer coisas, uma berinjela, por exemplo. Meus filhos, a berinjela era maldita. Não, a berinjela é o limite. Eu falava, não, vocês não precisam comer berinjela. Não, coisas assim, que essas coisas, não, né? Mas todas as cores. Então, assim, você suporta a frustração. E eu... Porque os pais fogem da responsabilidade de suportar a frustração dos filhos. Eles querem colocar um mundo sem frustração para os filhos. Então, essa adaptação, eu falei, sim, mas dentro disso. Tá? De que quando precisa dar um não, dá um não. Porque, assim, também quando precisa dar o sim, você vai dar o sim mais completo. Quando não dá um não e a criança começa a avançar, pedir limite, vai para uma coisa invasiva e também já não, fica uma coisa nem cá nem lá. Tem um trauma aí com a berinjela. Tem a Ranguinho do Rudá. Inclusive, Ranguinho do Rudá é um perfil aqui do Instagram que fala sobre nutrição infantil. Coincidentemente, ela é Rudá e aqui também em casa também é Rudá. E aí, essa questão da frustração, né, Fábio, você aborda no seu livro, né? O Fábio, ele escreveu um livro chamado O Homem Pró-Feminino, que trata das relações do homem com o machismo, né? E dessa figura de um homem que desconstrói, né, o machismo em si, e, enfim. E aí nesse livro tem um capítulo sobre paternidade. E aí você trata dessa questão da frustração, né, Fábio? E aí também tu trata muito nesse mesmo capítulo sobre a questão do mito do amor materno, né? Você até fala de alguns casos onde mães arriscaram a vida para salvar, mas pais também arriscaram.
eu pediria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que é natural e o que é cultural na paternidade, principalmente na paternidade, mas na maternidade também. Puta, que pergunta, hein, Charles? Cara, ótimo. Se eu soubesse, eu tinha combinado. Essa pergunta é boa. Assim, ó, veja, a Elizabeth Badinter é uma mulher que, para mim, ela baseia, entende? Meu estudo do feminismo. O feminismo continua importante. E eu acho que é importante ampliar, não restringir. Ampliar para o feminismo francês. Sabe? Eu acho que vários enroscos estão enroscando o barco do feminismo de dar uma, sabe? Estão associados a gente beber muito do feminismo norte-americano, estadunidense. Então, assim, toda a minha pesquisa é no feminismo francês, que é onde o feminismo começa, na Revolução Francesa. É assim, se for mais, o que você tiver de registro lá atrás, o que as mulheres vão junto, aquilo... Então, assim, ela escreveu um livro, assim, ela é uma autoridade, porque ela é uma mulher e fala das mulheres nesse livro. Então, eu praticamente não tenho o que falar. Porque, assim, uma coisa sobre o mito do amor materno, que só as mulheres entendem melhor que eu. Eu já vi esse fenômeno, eu vejo quase todas as mães que eu trabalho. Uma mãe, uma vez, me falou assim, a mãe já nasce com culpa. Eu falei, puta merda, cara, que pesado, né? Já nasce com culpa. É um dito das mulheres, assim, né? E é uma coisa de dever, né? Primeiro o dever ser mãe, que é o que a Elizabeth Badinter. Há uma vigilância entre as próprias mulheres, vai ser mãe, não vai? Que dá nessa crise dos 40 aí, putz, cara, é uma coisa muito forte para elas, né? Não vou dizer que para nós também não, né? Quando me deu o ciricutico de ter filho, né? Mas essa coisa dessa obrigação, então eu acho fundamental toda mulher ler, né? Mito do amor materno, como ela vai fazer um apanhado histórico de como isso começou e como a maternidade era diferente, tá? Antes do capitalismo, da ascensão, né? Do Estado, né? Uma coisa que começou a acontecer a partir da Revolução Burguesa, né? Da coisa da escola, dessa coisa da transição da monarquia. É bem interessante. Ela é uma baita cientista, cara. Mulher, a mulher, entende? Eu acho que toda mulher precisa ler, cara. Agora, quem sou eu para falar disso? Tá. Eu percebo várias pessoas que eu atendo, né? Que trabalham, eu percebo, mas é delas isso. Não, sim. Também, então, é alguma coisa que puxa, mas dentro da tua pergunta. A IA teria a mesma coisa, e isso que eu trato no livro, paralelo a esse mito do pai. Vamos por aí. Isso, não, mas primeiro eu precisei falar desse. Porque esse é um excesso. Exato, a tua pergunta é foda, meu, a tua pergunta é fodida. Assim, esse excesso das mulheres, que eu acabei de falar, né? A mãe já nasce com culpa, quer dizer, é uma responsabilidade, uma ligação muito forte. O homem, decorrente da ideologia machista, ele tira o campo. Quer dizer, historicamente, você tem várias gerações de muitos homens fugindo da paternidade. E está mudando rápido nas duas, e fugindo de várias formas. Ou até sendo pai, mas sendo aquele que trabalha o dia inteiro fora. Eu já vi filhas dizendo, meu pai é uma caixa registradora. Isso na minha adolescência, eu lembro, uma das minhas primeiras namoradas. Porra, que forte, cara. Uma coisa quadrada de onde saiu o dinheiro, entendeu? E ele morava com ela, assim, né? Aí chegava, ia ver televisão, comunicava pouco. Então, várias formas de ausência. Então, veja, para nós, o mito machista, vamos dizer assim, é o contrário que é para as mulheres. É isso que nós temos que se ligar. Eu acho que esse é o... Entendeu? A gente pode ler o mito do amor materno, da Elizabeth Badinter, entender isso, mas não foi feito para nós. É nesse espaço que eu coloco o meu livro, entendeu? Desse lugar, do homem falando do homem. Eu, assim, com muito respeito e, vamos dizer assim, sabendo que esse não é meu lugar, como é que eu vou falar desse negócio que as mães têm? Que é isso, é uma coisa delas, que elas vivem lá. Imagina o que é ser mãe para elas. Eu vou respeitar. Eu acho que é legal participar de um grupo de mulheres, tem muitas mulheres trabalhando, esse grupo de lobas aí, sabe? Eu acho que tem muito a ver, né? Mas, claro, com responsabilidade. Eu acho que as mulheres têm coisas para trabalhar entre elas, assim. Isso está aqui. Agora, o nosso é outro. Entendeu? É outro. É o contrário. Cá entre nós,
É uma coisa da gente entrar na paternidade e entender isso. Claro que como responsabilidade, mas como ética, né? Não é só responsabilidade, é ética. Ética. A criança nasce do teu desejo. Teu filho nasce do teu desejo. Entende? Você é um desejo de você, teu DNA e tua cultura, entende? Então assuma a responsabilidade pelos teus desejos, pelo que você cria. Né? Acho que é isso. Não tem um lugar diferente. Isso é ético, é humano. O homem se ausentar disso, entende? Bem, acho que é uma das coisas que pior o machismo faz com os homens. Que perdem a oportunidade. E ainda há, infelizmente, milhares, enquanto a gente está conversando, de homens que fogem da oportunidade, né? Uma amiga minha, teve filho com um cara, o cara tá em Portugal, e nem pensão manda direito, porque aquele pai, se o cara manda uma pensão, aquele pai é presente, aquela grana chega aos significantes do pai. É importante isso. É entender assim, por isso que é importante, né? E um dia vai se conhecer, massa. Mas se já é um pai que fere a ética, já entende? Então, agora, eu trabalho muito o que nós perdemos. Porque a criança vai ser uma escola de amor. É isso que tu falou agora há pouco, que você sentiu que ele era superior, uma coisa assim. Ele está conectado no amor, e a nossa essência é amor. E como é que esse amor, essa cultura, acho que, né, a necessidade de aculturar, e é entender uma coisa, quando a gente se acultura, a gente perde alguma coisa. Assim, essa coisa romântica da criança, né, bababá, veja, ela vai ganhando em autonomia. Ela pode sair pelo mundo e vai perdendo dessa coisa só imaginária. Isso aconteceu com a gente também. Então, parar de brigar com a cultura, sabe? Porque, assim, é uma... Todas as paradas do Freud, Lacan, eles vão estudar esse momento de inserção na cultura. Né? O autismo também, e mesmo a dislexia, ou não escrever, ou não paradas assim. Veja, tudo no momento de inserção à cultura. Eu perco o neném, quando eu entro na cultura, entendo isso que a gente está fazendo agora, trocando, entende? Eu entro nesse mundo dos adultos e posso trocar tudo isso, mas eu perco uma ingenuidade, eu perco uma borboletinha ali, eu começo a significar tudo. Então a gente perde uma coisa por ser humano, por entrar. Porque, assim, a criança ainda ela não é humana, ela nasce com o potencial de ser humana e a gente que vai humanizando ela. O humano é metade cultura, metade biológico. Ele tem assim, seria hardware e software. Entende? Então, mas linkado com isso que você está falando, eu lembro que um dia, a Ana Terra, que é uma das filhas do Fábio, eu sempre tive uma ligação muito forte com ela, brincava com ela, e eu lembro, eu acho que foi ela que falou, talvez você tenha essa memória, que ela falou assim, o Charles é uma criança que tomou uma poção para crescer e não deixar de ser criança, você lembra disso? Não. Ela falou isso. Ela te definiu, Charles. Ela te definiu, cara. Ela falou isso. Principalmente naquele momento, que já não é agora. E ela, nessa fala dela, ela revela um pouco esse jogo que você fala, né? Entre borboleta e entre também você ter estar na cultura, né? Nesse jogo dos adultos, digamos assim. Mas aí que tá. Que jogo é esse? Esse jogo pode ser reformulado? Podemos ter um adulto mágico? Um pai mágico? São perguntas assim que me vêm bastante também. Sem deixar de ser pai, né? Sem deixar de ter esse lugar. Sabe que tem um filme que trata bem isso aí que você fala, aquele do peixe grande? Já viu esse filme? Não consegui ver, mas tô ligado com o filme. Cara, precisa ver. Ele vai trabalhar bem essa questão que tu falou agora, sabe? Do pai mágico. E depois da queda do filho, né? Ao ver que tudo aquilo que o pai bem imaginário, da queda é uma decepção, que depois ele consegue de novo linkar e dar o valor para tudo aquilo. Várias histórias que o pai contava, né? E que o cara acreditou e depois... quando descobre que não tem Papai Noel, né, cara? Eu acho assim... quando você diz assim, ser o pai mágico, tá, mas, olha, ser o pai que me dá tesão ser, entendeu? Mas para o filho.
Entende? Ter função, sabe? Conseguir, é claro, tem hora que nossa neurose não dá. Nossa mistura das nossa criação vem, e a criança é um espelho, e a gente tem que trabalhar o que ela está mostrando. Pá, tá. Mas no, quando der, vai ser uma função. Por isso que eu digo, não é ter um amigo exatamente. Não, ainda não. Fazer a tua função paterna, cumprir ela. Entende? Eu acho assim, se a criança pedir ou tiver a ver, né, um pai mágico, e tá. Agora, veja, é uma coisa que tu quer dar pro teu filho, é um presente também, né? Uma coisa que tu quer dar para ele, isso aí. Não sei se tá certo, entende? Eu trabalho muito com a coisa, assim, cada pai é um pai, e de alguma forma é o pai certo para essa criança. Você é o pai dela, assim, é o pai possível. O pai dela não, você não vai ser ideal, né? Ideal é uma ideia. Mas assim, é o pai dentro do possível e curta ser pai. Se você quer trazer essa coisa mágica, traga. Se isso começar a trazer consequências no comportamento dele, veja. É tipo assim, atualizar, entendeu? E aí, se em dado momento, meu ego, eu gostaria de ser um pai mágico, meu ego, né? Posto. Meu filho, não sei se gostaria. Tem dicas, não sei, a gente tem que ter a antena ligada. Não é, então meu ego e você é o pai para ele. Vou trazer isso, mas não vou forçar a barra. Forçar a barra. Tem um professor da faculdade que me falou uma coisa, cara, que eu achei muito massa. Ele era de behaviorismo, que é essa parte da psicologia que eu não gosto, mas dos ratos, parada. Mas aí eu tava conversando com ele sobre questões da minha filha pequena, né? De coisas, pendurar no berço, para trazer, estimular, tal, né? Trazer coisas. Ela era do NDI, lá da UF, pá, né? Aí o meu professor falou assim, cuidado, que excesso de estímulo também não é bom. E só falou isso e saiu fora. Eu, Eu era um pai que queria dar bastante estímulo. Mas assim, a ansiedade da minha filha começou a me mostrar que talvez era melhor eu, entendeu? Mas sempre vem isso espelhado. Assim, o pai que eu quero, igual o pai que eu quero ser. Assim, se encaixar com meu filho, massa, se não encaixar, cara, tem que se conformar, entendeu? Acho assim, perceber função, é pegar teu ego, né? Agora, não dar limite, não é disso que eu tô falando. Tá? Não é aceitar tudo, aceitar. Não, porque eu vejo cena, tem coisas que a gente fica sabendo que vira uma criança autoritária, entende? E recua diante da necessidade dessa de dar também frustração. E tudo bem. Ou então dá frustração gritando, ei, você me faz! Está sofrendo para dar frustração, né? É necessário, a frustração vai vir de um jeito ou de outro, o mundo vai apresentar os limites. Então você é um pai responsável quando você assume isso. Você não corre, porque não é gostoso dar limite. Esse aqui é o lance, não é gostoso. A gente queria dar só beijinho e coisa boa, e chuque-chuque, ai caramba. Mas aí eles começam a fazer uma coisa que invade, que ultrapassa, e você, caramba, ele precisa de outra coisa, além de chuque-chuque. Mas é tão melhor que chuque. Entendeu? É uma coisa do teu ego. Então eu acho assim, isso a experiência de ser pai, para mim, assim, o que eu mais gosto nela, eu já falei isso várias vezes, é que eu defino ela assim, é um lugar sem dúvida. O que eu mais curto da experiência de ser pai é um lugar sem dúvida. Porque você não tem dúvida da parada, bicho. É isso aí. Tu vai fazer, tu vai ser, entendeu? Precisa de escola, tu vai dar. Né? Tomou um tombo, tu vai, entendeu? Então, assim, nossa vida tem muitas escolhas. Mas a partir do momento que você tem um filho, tem uma coisa que é tipo assim, é o teu filho, é um trilho, e te organiza também, entendeu? Assim, isso que eu percebi também. Organiza a tua vida. Tu que tá na correria, você tá fazendo tudo isso, né? Fala a verdade, tua vida não está mais organizada, tu é obrigado a fazer uma agenda, você já está fazendo live. Muito mais. Não, eu digo até, né, dentro, por exemplo, por que eu abordei isso contigo? Essa ideia da paternidade mágica até surgiu numa live aqui, entendeu? Uma brincadeira que surgiu. E assim, como a gente já vem, né, você vem pesquisando há muito tempo, e depois que eu te conheci, a gente já vem conversando há bastante tempo sobre um homem que lida melhor com as suas emoções, um homem que se permite vestir a roupa que quiser vestir, enfim, né? Um homem
que não fica preso a um estereótipo, né? Pode ser o que ele quiser, né? A partir disso, eu fiquei nessa provocação, né? E estava surgindo na série de entrevistas, agora é a quinta, né? Nas outras 4 vai aparecendo essas provocações. E aí vem essa provocação. É possível um outro pai? Que pai é esse? Mas assim, Mas outra parte eu concordo plenamente contigo. Precisa ter a frustração. Só um pouquinho. Quando você diz outro, você está dizendo a partir de um qual? Outro a partir de qual? A partir de um pai provedor, quadrado, a caixa registradora, né? Só provedor. Porque, pô, se um pai não for provedor, não é pai, né? Um pai só provedor. Porque é fundamental um pai provedor. É uma fonte, né? A mãe dá leite, o pai dá uma outra, um pai provedor. Eu não sei se é outro, cara. Eu acho assim, eu acho muito interessante isso que você está falando. Agora, é difícil responder porque não sou eu, entendeu? Eu não sei se eu sou um pai mágico, cara. Mas eu te entendo muito, assim, e eu admiro muito. Que para mim o que seria, quando você fala isso? Seria um pai que, principalmente no primeiro setênio, tá, conseguiria trazer essa aculturação através de metáforas. Olha o que tu falou, que minha filha falou. Que tu tomou uma poção mágica e que virou uma criança que cresceu. Ela fez arte, cara. Esse é que é o lance. Na hora que tu fala pai mágico, é um pai que faça arte com o filho como se estivesse no teatro, como se tivesse... E que deixa a criança nesse lugar. Não teme. Entende? E depois ela vai ver que não é isso. Você criou uma metáfora. Então você falar uma história e deixar o seu filho acreditar. Entende? Acho que assim, se perdeu muito disso também. Tinha a história da cegonha, tinha a história, entende? Veja, a partir do momento que você criou o imaginário, a cegonha, parará, nesse romper da criança, que não é desse jeito que o bebê vem, né, cara? E a gente ri porque... Veja, é esse lúdico que você fala, você na transição com a cultura. Entendeu onde que eu tô bem? Sim. Um diálogo, aqui vai ser do caralho. Sim, veja, esse ponto seria o pecado original, seria, tende essa expulsão do paraíso. Veja que a fruta da árvore do conhecimento. E aí, quando você consegue significar, você também consegue entender o bem e o mal. Já não está mais no lugar que você pode bater na cara do amiguinho e não... Entende? Você está no bem, você entende o bem e o mal. Então, você entende muito mais outras coisas. Está entrando no humano. Então, nessa transição, pode haver uma suavidade, sabe? Através da arte. O que eu vou dizer, porra, do caralho, entendeu? Entende? Mas, assim, vai chegar esse momento das lendas, né, caírem ou continuarem a ser significantes na vida da pessoa, quando ela vê uma situação, é que nem a gente diz, a galinha dos ovos de ouro, né? Às vezes a gente vive uma situação e fala assim, porra, tu matou a galinha dos ovos de ouro. Né? Você quis demais, né? As lendas, as histórias. Então, de você usar elas ou criar as tuas. Aí eu acho que é um pai, entendeu? Agora, eu vejo assim, eu vejo com muito cuidado, né, indicar que os pais devem ser uma coisa ou devem ser outra. Você, seja quem for que está me ouvindo, é o melhor pai para seus filhos. Você é o melhor pai para seus filhos, cara. Assim, cadê o negócio de filho? Você é o melhor pai para seus filhos. Você, cara. Se você quer ser melhor, se questiona, mas não duvida de ti. Entende? Tem uma coisa, então assume a paternidade. Assim, eu acho que a maior dificuldade é ver que quanta paciência a gente falta na gente, entende? Ver que... ver várias coisas, a gente se transforma por amor, né, cara? Eu acho que assim, não pode virar um banana, né? Mas a gente é obrigado a dar umas quebradas, né, bicho? Senão você tá fudido, cara. Você não consegue brigar com o filho, assim, ficar mal muito tempo. Foda. Ele começa a mostrar a personalidade dele e você, né, cara? Aí você vai ser autoritário. É foda. Não, eu acho que também esse lance tem um poema do Khalil Gibran, que o título do poema é Vossos filhos não são vossos filhos, né?
E ele trata disso também que você fala, dessa idealização e dessa projeção que muitas vezes a gente coloca nas crias, né? E no poema ele discorre, vossos filhos não são vossos filhos, eles são a ânsia da vida por ela mesma, né? Eles são filhos da ânsia da vida por ela mesma. Né? E aí, é um pouco isso, né? Entender que a gente muitas vezes é arco. Peraí, antes de você ir para outro lugar, vamos. E aí, nesse ponto, o Khalil Gibran diz assim, que a mão do arqueiro, com A maiúsculo, seja suave. Ou seja, quem manda a flecha é Deus. Os pais são o arco, o filho é a flecha, o filho e a filha são a flecha. E o arqueiro é Deus. É o arqueiro que a mão dele seja suave, porque assim, para você, entende? Veja, a flecha vai. Se você é o arco, você fica. Entende? É uma separação, é uma dor, é uma, né? E é verdade, ele é assim, nossa, o profeta, né? É um livro dele. Não, a metáfora. Ele também fala de casal. Quando ele fala de casal, ele fala de duas grandes árvores, né? Ele pega, eu não lembro mais. Eu sei que uma é o cipreste e a outra que ele diz assim, a fulana e o cipreste não nascem um colado no outro. São duas grandes árvores. Elas precisam de espaço, precisam de luz, precisam de... Então, que um casal seja, né, como... Porque eles faziam pergunta, né? Eles, profeta, me fale do casal. Profeta, me fale dos filhos. E aí ele deu essa resposta. Seus filhos não são vossos filhos. São filhos da ânsia da vida por ela mesma. Vem através de vós, mas não de vós. Entende? A vida com V maiúsculo não tá, a gente não tem acesso a ele. A gente gera nos nossos filhos, né? Mas essa vida não tá na nossa mão. Isso é o mais difícil. Eu acho que assim, meus filhos me ensinaram a amar. Eu tinha muita dificuldade de amar. Eles arrombaram a amar. Ai, Fábio. Que ótimo estar te vendo. E assim, essa metáfora do arco... Caramba, você vai fazer uma live de um assunto mais... Mas essa metáfora do arco, ela tem tão a ver com o que a gente está falando, que o arco, ele tensiona. E é o que a gente está conversando. O pai e a mãe precisam tensionar muitas vezes, para essa flecha poder voar. Senão não voa. Senão essa flecha cai ali, no pé do arqueiro, né? É perfeito, a metáfora é perfeita. Mas assim, só para tentar dar uma encerrada nesse assunto, ou não sei. Mas essa semana eu li um texto do Mia Couto, ele fala da infância dele e da relação com o pai dele. E aí, ele diz assim, eu ia com meu pai pro trabalho dele, só que a minha mãe não sabia que meu pai era poeta. Cara, e aí o Mia Couto diz o seguinte, o pai dele ficava esperando ele terminar a tarefa dele e dizendo, vamos, termina logo essa tarefa, você não terminou ainda. E aí o Mia Couto terminava a tarefa e ele saía caminhar com o Mia Couto, tá ligado? Eles saíam caminhar. E ele ficava, né, claro, só que tem um detalhe aí no texto. O Mia Couto terminava a tarefa e depois ia caminhar. Isso é bem importante, né? Ou seja, a vovó tem razão, né? Você precisa fazer o básico, arrumar sua cama, comer, fazer o dever de casa, para também se divertir e ter uma base para se divertir. Quando você fala a vovó tem razão, você coloca essa função paterna na avó. Vê como ela pode se deslocar do pai. Sim. Não exatamente, né? O pai pode ter função materna, que vai ter a ver com a esfera doméstica, né? Com o cuidado, com a sopinha quente, com o acolhimento, com o dodói da mãe, né? Essas coisas, a gente pode cumprir essa função paterna, vai fazer bem pra gente, né? A função paterna e a função materna, né? Rolou um ato falho aí. Que é difícil, né? Que é o que a gente precisa desenvolver mesmo, né? Poder ser mãe, né? Ver ao nosso lado. Pois é, cara. Eu tava te ouvindo aí. Não, assim, eu vejo essa coisa do pai ter coragem, sabe? Isso que você tá trazendo é um tema muito legal. Acho que a gente pode circular em torno dele. E as nossas coisas pessoais estão saindo e outras coisas. Mas esse pai lúdico, assim, esse pai mágico,
porra, bem massa isso aí que se traz, cara. Não, assim, eu tento, pra mim é difícil, sabia? Pra mim é difícil esse desencanar. Agora que eu tô conseguindo mais, sabe? Eu era muito pai na função, pai, assim, sabe? Eu acho que é um pouco isso que a mulher tem de ter que cumprir, de fazer. Agora eu tô me divertindo mais, cara. Eu acho que o lance é isso. Tá se divertindo mais. Mas esses primeiros anos são foda, né, filho? Na boa, cara. É overdose, bicho. É overdose, cara. É assim, é overdose, mano. É assim, eu digo assim, é uma coisa de herói, né? Assim, tem uma coisa épica. Eu acho que o difícil depois, que a gente tava falando, é largar disso. Que a gente vira uma coisa épica, entendeu? E a gente é o centro de atenção de uma criança que olha pra gente, e a gente é tudo pra ela, a gente se mexe. Pô, imagina, se a gente não vai sobreviver, não vai morrer, não vai, a cultura dele vai para outro lugar, não. Então a gente entra nisso. Aí depois que tá criado, você ganha tanta importância, e o que você fez outras coisas na tua vida? Porque você vai ficar sem essa importância, sem esse sentido de vida, entendeu? Tudo que... E aí, que outras coisas você tem? Se o vazio for muito grande, a síndrome do ninho vazio, entende? Eu vou tentar segurar, eu vou dar manhinha, com 35 anos morando na casa dos pais. Não tô dizendo nada contra, sabia? Não tô dizendo nada contra. Algo se ganha, algo se perde. Nada contra. Mas é perceber, né? Assim, eu trabalho muito com isso. As primeiras separações cabe aos pais, né? Parto, desmame, né? Mandar para a escola, né? Suportar a adolescência, que é quando a criança tá. As últimas, assim, a saída final cabe aos filhos. Os pais geralmente vão dar uma grudadinha, né? Porque eles vão perder a importância. Mesmo que seja inconsciente, eles dizem que quer, mas faz coisas, entendeu? Continua vendo você como era lá, naquele... Que é quando você era esse ser frágil, eu era importante. Agora que você cresceu, eu tenho que admitir que não sou mais. Eu tenho que achar outras coisas na vida, senão... E também tem um outro lance, né? Agora você tá falando desse lugar, né? Que eu vou chamar assim, meio que o lugar do pai-herói, né? Mas... E aí, assim, esse pai, vamos supor assim, que fez o trabalho da frustração, né? Da criança crescer, né? Crescer em autonomia. Mas pode ser que em algum momento rola até a decepção de entender que esse pai não é herói, né? Esse pai é humano, erra, né? Pra quem? Pro filho, você fala? Pro filho? De um filho, de repente, se frustrar, mas não porque teve que ir pra escola, ou enfim, ou qualquer coisa do tipo. Mas se frustrar porque, putz, meu pai é um vacilão. Tem limite. Meu pai tem limite. Meu pai não é o que eu... Isso que eu chamo de perdão ao pai. Você acabou de definir, dentro do método que eu trabalho, como perdão ao pai. Porque você perde o seu pai como referência em alguma coisa. Ele não é tudo isso. E se eu quero uma coisa, aí eu vou buscar outras referências. Eu deixo de lutar que ele seja, sempre tenha que ter acertado. Se eu sinto falta de alguma coisa que ele não me dava, eu vou atrás. E obrigado, pai, por tudo que tu me deu. Percebo o teu limite. Deixe de botar você como bode expiatório. E vou atrás com você. Admito que você não foi tudo que eu queria, não foi perfeito, não foi o ideal. E ninguém teve esse pai ideal. A vida é assim mesmo, né? E pai, vou atrás, se eu quiser, entendeu? Se eu quiser, é o que eu quiser. O que eu quiser trazer contigo, que você me ensinou, mas são coisas de ficar cismando. Meu pai não era assim, meu pai não fazia isso. Sabe? Você vai atrás, velho. Eu acho que assim, o pai função é esse que vai dizer, vai atrás. E que aí você, pai, você tinha que ser isso. E a criança começa com isso. Se o pai luta para ser tudo que a criança quer, ele começa a se justificar, ele começa a tentar ser isso. Não, cara, eu sou o pai possível. Tô fazendo, eu sempre digo assim, hoje nós estamos fazendo o possível. O impossível, não sei, quem sabe amanhã, né? Nós vamos estar fazendo o impossível. Hoje eu tô fazendo o possível. E tá bom, cara. Fazer o possível é do caralho, entendeu? Vamos fazer o possível como pai. Não vamos tentar fazer impossível, só vamos estourar. Se a criança pede impossível, frustração.
eu não sou, e lida com isso. E assim, não leva pro pessoal. Eu acho que esse aqui é um pai que consegue... Não leva pro pessoal. A criança vai te falar coisas, se você entender, não é. Agora, vai ter um espelho, né? Entende? Vai ter um espelho te trazendo coisas daquilo que seu filho sempre vai. Essa que é a questão que muitas vezes nos dificulta de ser um pai. Porque há uma análise, há uma autoanálise que teu filho te propõe. Isso é legal. Você vê, o Freud, cara, todas as teorias do Freud, ele escreveu pelos 6 filhos que ele teve. Caraca. O cara não fez tudo aquela coisa oral, fazer anal, fazer oral, todos os próprios filhos. Ele fez muito bem, vai, imagina. Naquela época tinha bastante, né? Então, assim. A Bianca tá falando aqui, ó. Ser o pai possível é ser herói. Ela botou aqui agora. É assim, no imaginário da criança. Sim. Mas se a cair daí, precisa saber subir esse pai mágico. Precisa se mostrar mágico e depois precisa bancar, deixar de ser. A queda do pai. Essa decepção que você falou, que uma hora eu vou ver meu pai, e massa. E, dentro disso que você falou, uma coisa que me intriga muito. Você vai ver o seu pai, papapá, que ele não é tudo isso, tá massa, e vai para esse lugar. Agora, tu vai conseguir ver que ele não quer ver? Uma coisa que você ficou tentando mostrar para ele, que ele é isso, ele é aquilo, você vê que é um limite dele, e você vê que é um limite dele também, não vê isso, e você vai respeitar isso, ou você vai continuar forçando, você é isso, tentando mudar o velho. Entendeu? É trabalhar com o pai possível e curtir o pai possível. E se livrar disso. Isso que é perdão para mim. É perder. Você vai continuar enchendo o saco. Então você precisa ver 2 coisas. Que o cara não vê aquilo que tu queria que ele visse pra você e barará. Né? Ele não vê aquilo que tu quer. E ele não quer ver aquilo que ele não vê. Ele quer continuar alimentando que ele é um pai perfeito, se ele quiser. Ou você, para transformar ele, vai continuar apontando o que ele não quer ver na personalidade dele. Então, a minha personalidade tá legal assim. Não quero mudar, não preciso, por sua conta. Né? Aí deixa ele ser como ele é. E eu vou sem ele atrás disso. E aí ele que fica no lugar. Vai ver se é bom aí, cara. Pode ser que você dê uma volta e descubra que isso que eu tô te falando, a gente precisa dar essa volta. Você já viu aquela coisa como é que é aquele mito que é massa pra caramba? É o mito do Santo Graal. É do caralho pra masculinidade. O mito do Santo Graal. Que aquele cara escreveu, aquele Ri, né? Ele escreveu o livro Ri, Xi e o I. Aí o Ri é com o mito do Santo Graal. É massa, cara. Que o Santo Graal, né? É o cálice, né? Que é o símbolo do feminino. Né? Que é a coisa do... Entende? Que é a coisa de Jesus, que é o símbolo de feminilidade. Aí você entra lá na caverna e tem várias taças e aquela coisa toda do homem, né? Ele é um cavaleiro, né? Que é o Percival, cavaleiro. E ele vai... Todos os cavaleiros estão procurando o Santo Graal. E ele vai e acha a caverna e vai... E entra muito fácil e consegue, chega na sala, entende? E ele tá achando tudo muito fácil. Ele fala, nossa, essa lenda toda que o Santo Graal, eu já tô aqui no Santo Graal. Entende? E aí ele vai, pega uma taça e queima a mão. Queima. E sai dali, com a mão queimada. Ele tava pegando a feminilidade e aí ele, tá muito fácil. E aí ele vai dar, ele se queima, ele vai dar a volta. Ele vai dar a volta nas coisas, vai se fuder todo. Aí toda a história dele tá aqui. Pra de novo chegar nesse lugar do Santo Graal. Entendeu? Um lugar que ele entrou muito fácil da primeira vez. Tava aberto pra ele. Mas ele se queimou de um jeito que até cicatrizar isso, entendeu? E aí ele viveu 1000 coisas e se tornou um homem. Assim, vários aspectos. Aí ele conseguiu pegar o Santo Graal. Nossa. É bem doido isso aí. É muito isso. Às vezes você... né? Você acha que tá fácil, aí você vai dar a volta no mundo, e aí tu vê que talvez uma coisa que teu pai falava, que agora tem sentido. Agora eu quero de novo esse pai possível. Essa reconciliação com o pai. Nossa, animal esse mito. Muito bom. Não, eu não tinha parado para pensar por esse viés, assim. Eu ia falar que, assim, é importante localizar que somos homens falando de pais. Tá? É diferente de mulheres que também têm pais. Quer dizer, dá para absorver, eu acho que tem informação importante.
Mas eu estou falando de homens que tiveram pais e se transformaram em pais. Entende? As coisas que a gente conversou. Localizar, muitas vezes eu acho que tem que localizar. A gente quer ser tudo, saber tudo, dar conselho para tudo. Eu acho que assim como a gente tem que respeitar as mulheres nos saberes e nas trocas delas, perceber que elas têm uma coisa que a gente não tem e respeitar, até como uma outra vitamina que ela precisa se nutrir, sabe? Além da relação com o homem. E há também essa coisa que o homem precisa se relacionar com o homem, que só o homem vai entender, é claro, vai se entender assim, então nesse lugar tão minucioso. Então nossa conversa foi isso, eu achei massa, sabe? A gente precisa semear esse masculino, é os pais que estão precisando, os pais estão precisando, as mães também estão precisando de ajuda dos pais, elas têm uma coisa que pai, né, cara? Eu vou te falar, minha cachorra teve uma cria, foi demais, cara. A mãe vem de uma coisa instintiva muito forte. E assim, claro, você falou a coisa do instinto, né? Tem que dissociar. No humano não existe esse instinto puro. Vai misturar com a cultura. Então, validar tudo isso. Tem que tomar cuidado, que aqui pode entrar e é instintivo. Não, não é, né? A mulher, pro ser humano sempre tem uma cultura. Eu acabei abrindo, vamos fechar, né? Charles, assim, não vou fazer considerações finais. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem que ser assim, ó. Cada palavra é uma consideração final. Assim, você pegar um trecho de uma fala, e você vê uma poesia ali, você vê uma parada, uma frase que escreveu. Essa é a minha forma mágica. A minha forma mágica é essa. É muito pelo texto. Assim, eu comecei sendo poeta, né? A coisa do texto, de trabalhar, de fazer a quebrada. E a psicanálise tem bastante isso, né, cara? Então é isso que eu curto. Eu vou fazer considerações finais, cara. Eu acho que até não é isso, entendeu? Cada pedaço aí, sei lá, sim, né? Cara, assim, o que eu vou te falar, eu imaginei que ia ser uma coisa assim, né, cara? Mas filhos, pra mim, é um tema muito emocionante. Eu me permiti num lugar diferente, assim, né? Eu ser bastante eu, assim, tá? Uma coisa pessoal, né? Eu vi as outras que você fez. Eu fiz perguntas pessoais, Paraná. Eu falei, putz, cara, até pensei, caramba, o Charles vai fazer pergunta pessoal, né? Cara, vou lá, né? A gente escolhe atrás desse blá técnico, né? Obrigado, viu, Charles? Obrigado, cara. Acho que tu também tá falando informação, cara. Eu acho que isso também. Tu é um pai, cara, tu tá montando uma enciclopédia. Eu tô esperto. Não, e trocando, né? Trocando. Pra quem tá aqui na sala, dizer que lá no YouTube, no meu canal do YouTube, tem todas as conversas editadas. E essa aqui vai pra lá também. Amanhã, no mais tardar, segunda, mas normalmente cai no domingo. Mas assim, na verdade, as pessoas sabem que eu tô nesse universo, né? Me lascando aqui de noite, de dia, né? O tempo inteiro, eu e Patrícia aqui no furacão. E aí eu falei, o que vocês querem saber, né? Eu vou criar conteúdo. E aí o pessoal pediu paternidade. E, eu conheço uma pá de cara que são referências pra mim, né? Tipo, você é uma referência pra mim, tanto de homem, de masculinidade, como de paternidade. Então, eu vou chamar essa galera e vamos conversar sobre isso. Você também é uma referência pra mim. Você também é uma referência pra mim. Beleza, Fábio. Agora vai acabar mesmo. Falta 30 segundos. Muito obrigado. Até mais. E a gente... Valeu, Charlie Brown. Valeu, queridão. Já vou encerrar. Até qualquer momento. Oi? Até qualquer momento. Vive a cores. Com certeza. Com certeza. Um abraço.